Bom dia, bom dia, bom dia para você, servo e serva de Deus, a paz do Senhor, a todos os amados irmãos e amigos, nesta quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Lembrando a todos que hoje nós temos o trabalho do círculo de oração. Em nome de Jesus, você é o nosso convidado todo especial para participar conosco. Aqui na localidade Brejo da Onça, município de São Miguel do Tapuio, no estado do Piauí. Você é o nosso convidado, Deus tem uma palavra toda especial para a sua vida e para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Queremos desejar a vocês um bom dia muito especial. E hoje queremos compartilhar um pouco da palavra de Deus a você, meu irmão, minha irmã, que pode estar nos acompanhando por este Facebook. Hoje um dia muito especial. E nós queremos compartilhar um pouco com você, trazendo como o tema desta fala, quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. A Bíblia permite você fazer esta indagação. Você pode estar fazendo esta pergunta para uma outra pessoa. Você pode estar fazendo esta pergunta a nível de uma indagação espiritual. Quem é o Espírito Santo? Deus com certeza terá uma palavra muito especial para você. Bem, vamos esperar chegar mais alguma pessoa neste Face e a gente estará compartilhando por uns 10 minutos um pouco sobre esta grande personalidade que faz parte da Santíssima Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Sabemos que existem muitas indagações, muitos conceitos um tanto errôneos a respeito da personalidade do Espírito Santo. Há muitos tipos de argumentos dentro da lógica humana, mas as coisas de Deus nem sempre você vai conseguir entender dentro da lógica humana. Se não for uma revelação diretamente de Deus, mediante a sua palavra, muitas pessoas não terão dentro de si uma conclusão exata sobre esta grande pergunta: quem é o Espírito Santo? Já visto que muitas pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força ativa da parte de Deus. E o Espírito Santo, no conceito de alguns, ele é o mesmo Jesus. E ao mesmo tempo ele é o mesmo Pai. E são variados os conceitos que alguns têm sobre o Espírito Santo, né? Nós podemos estar observando que existem algumas perguntas que a própria Bíblia faz e ela mesma responde. Eu me lembro que eu acho que existe até um programa de alguma denominação com o tema A Bíblia Responde. A Bíblia Responde. A gente puder observar com muito detalhe, a gente vai saber quem é o Espírito Santo. Vamos estar falando também sobre a vinda do Espírito Santo,
no dia glorioso em que ele se manifestou, no dia de Pentecostes. A gente vai aprender que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Não tem como uma pessoa se converter a Deus, não tem como uma pessoa se chegar a Deus, se este ser humano não der um espaço para o Espírito Santo entrar na sua vida, trabalhar na sua mente, no seu coração, convencendo esta pessoa a entender e reconhecer que Cristo é Deus, é Senhor, que Cristo é o Salvador. Esse trabalho só quem pode fazer é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado. A gente vai aprender também que o Espírito Santo, ele é o e um Consolador. O e um Consolador. O Espírito Santo é o Consolador divino. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará. Outra tradução diz: ele vos enviará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus já é o Consolador. Mas Jesus, a partir do momento que ele fala com os seus discípulos sobre o Espírito Santo, Jesus, ele vai ter que retornar ao céu, mas diz aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfão. E então ele promete enviar o Consolador. Nós iremos também aprender que o Espírito Santo, ele é o santificador. Eu costumo ensinar que nós, os crentes, nós não somos santos. Não existe um crente santo, uma crente santa, não. Existe o crente santificado. Existe uma crente santificada. E esta obra da santificação na vida do crente é feito pelo Espírito Santo. Só ele pode produzir dentro do ser humano o desejo pela santificação, sem a qual, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. E, inclusive, um dos textos muito sério, apesar que toda a Bíblia ela é séria, mas é um dos assuntos que eu levo muito sério quando a Bíblia diz: segui em paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas é ninguém mesmo. E alguém diria: nem o Papa Francisco, nem o Papa Francisco, viu? Mas nem um apóstolo desta geração, nem um apóstolo desta geração. Mas os pastores das igrejas, nem os pastores. A Bíblia deixa bem claro: siga em paz com todos. E a santificação, sem a qual o quê? Sem a santificação, ninguém, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem cardeal, nem missionário, nem evangelista, nem diácono, nem presbítero, nem membro de denominação, nem fundador de denominações evangélicas, nem pastor, nem bispo, ninguém verá o Senhor se não querer por uma vida santa. E somente o Espírito Santo pode produzir no crente esta obra tão gloriosa, a obra da santificação do crente. Nós iremos também aprender que o Espírito Santo é o guia incomparável. Nenhuma amizade do crente deva ser mais importante do que a amizade do crente com o Espírito Santo, né? Que nem o Espírito Santo. Nenhuma amizade.
nem amizade de marido, nem amizade de esposa, nem amizade de filhos, nem amizade de outros membros da igreja. Nenhuma amizade deva ser mais importante para você do que a sua amizade com o Espírito Santo. Ele é um guia incomparável. Se você der oportunidade ao Espírito Santo, você nunca irá se desviar do Evangelho. Na igreja em que você aceitou a Jesus, você não precisa sair dela para uma outra igreja para tentar galgar alguma oportunidade na área espiritual. Não. Se você não consegue fazer algo para Deus aonde você está, em outro lugar também você não vai fazer. Haja vista que somente o Espírito Santo pode nos guiar em toda a verdade. Jesus disse, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês o recebereis, porque estará convosco e ele estará com e em vós. Então, um guia incomparável. Nós iremos também aprender um pouco sobre a blasfêmia e os pecados contra o Espírito Santo. A blasfêmia e os pecados contra o Espírito Santo. E isso é uma das questões muito sérias. No tempo de Jesus, muitos blasfemaram contra o Espírito Santo. Na nossa geração não é diferente. E vamos trazer um fato histórico de uma pessoa que há séculos passados blasfemou do Espírito Santo. E está nos anais da história, na história da igreja. E é muito importante o crente saber e conhecer quais são os pecados que uma pessoa pode estar cometendo contra o Espírito Santo. É tão sério este assunto que Jesus advertiu que aqueles que blasfemassem contra o Espírito Santo não seria perdoado, nem nesta geração e nem no porvir, né? Então, muito sério. Nós também iremos falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, um dos assuntos tão preciso, tão necessário em nossos dias, e encontramos ainda em nossa época muitas pessoas, muitos líderes religiosos combatendo contra o batismo com o Espírito Santo ou ensinando de forma distorcida, de modo que hoje há uma dúvida no coração das pessoas sobre o ser ou não ser batizado no Espírito Santo. Nós iremos aprender. Outros confundem o batismo genuíno no Espírito Santo com o ato da conversão. Há quem diga que uma vez que a pessoa aceitou a Cristo, já foi batizado com o Espírito Santo. E muitos não atentam para uma realidade que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação. É uma bênção que acompanha a salvação. É uma dádiva de Deus para o crente. O batismo com o Espírito Santo, vamos aprender que é um revestimento de poder para a vida cristã. Nós iremos também falar um pouco sobre o dom ou os dons do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo. E a gente vai estar aprendendo que, diferente do que muitas pessoas hoje ensinam, e, digamos assim, um grande exagero que há em muitas denominações, vamos aprender que os dons do Espírito Santo têm um fim proveitoso. Deus tem um objetivo todo específico pelo qual Ele quer, e Ele tem doado à igreja os dons do Espírito Santo. A gente vai aprender que o Espírito Santo é quem distribui os dons
e Ele dá para quem quer, para quem crer e para quem busca. Quero mandar minha saudação na paz do Senhor para o reverendo Breno Igor, que está nos acompanhando. Pastor Breno, a paz do Senhor, Deus te abençoe, meu amado irmão. O pastor Breno já esteve conosco no nosso primeiro congresso missionário, quando estávamos pastoreando a igreja em O Brejo da Onça. Vamos também aprender que o Espírito Santo, como fogo, essa expressão tão viva nas páginas do Novo Testamento, e este assunto também vivenciado pelas pessoas do Antigo Testamento. O Espírito Santo como fogo. Por que esta expressão, né? E conservando o fogo do Espírito Santo, que nós podemos traduzir como o avivamento verdadeiro, genuíno na vida do crente, na vida da igreja, né? E os rios do Espírito. Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E João ressalta dizendo: e isto falava ele a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem, né? Então, estes e outros assuntos tão importantes para a vida do crente, e iremos terminar com revestindo-nos do poder do alto. Jesus Cristo disse, no dia que ele retornou ao céu, foi um dia de domingo, pela manhã, ele estava no Monte das Oliveiras e começou a ausentar-se dos discípulos. Uma nuvem veio e o levitou. E ele, quando estava subindo, disse aos seus discípulos: permanecei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é muito importante o crente saber sobre esse revestimento de poder, né? Então, quem é o Espírito Santo? Nós iremos ver em João 14, versículo 16, Jesus prometendo para os discípulos, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo estará no crente, na vida do crente, trabalhando até os seus últimos suspiros nessa terra. O Espírito Santo estará com o crente, com a glória de Deus. O Espírito Santo, ele também tem aquela insistência para convencer o pecador. De tudo o Espírito Santo faz para que o pecador se arrependa dos seus pecados e aceite a Cristo, né? Faz parte do Espírito Santo ele trabalhar em prol da salvação dos perdidos. Então, este e outros assuntos nós estaremos abordando nesse momento que nós estaremos, digamos assim, meditando juntos. Lógico que não vou poder falar tudo isso hoje. Estamos fazendo apenas uma introdução, mas nós iremos conhecer o Espírito Santo no ato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e o versículo 26. Nós teremos a oportunidade de estar estudando e aprendendo a respeito da ação do Espírito Santo, o interesse, o propósito, né? O Espírito Santo revelado nas Escrituras, desde o livro do Gênesis, capítulo 1, né? Em Números, capítulo 11, versículo 25,
nós iremos aprender que o Espírito Santo, ele repousou sobre os 70 anciões de Israel. As lideranças era necessário para a obra do ministério, ao lado de Moisés, que homens fossem cheios do Espírito de Deus. E nós iremos aprender que é impossível fazer a obra de Deus sem a presença miraculosa do Espírito Santo na vida do crente. É impossível. É impossível. Ninguém pode conseguir fazer a obra de Deus sem a unção, sem o poder, sem estar sob quer dizer, debaixo dos domínios do Espírito Santo. Nós iremos aprender também que o Espírito Santo, ele distribui habilidades. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, nós iremos aprender que o Espírito Santo, de forma maravilhosa, capacitou homens para criarem invenções peculiares para a obra da construção do tabernáculo no deserto. E o Espírito Santo instruiu o homem para aprender, criar e repassar para o outro a dádiva, compartilhar, o dom que recebeu, compartilhar para que outros vivessem junto e trabalhassem na obra do tabernáculo. Quero mandar uma saudação para o pastor Marcos França. A paz do Senhor, Marcos França, que nos acompanha nesse momento no nosso Facebook. Também Mateus capítulo 3, versículo 16, nós iremos aprender que o Espírito Santo desceu do céu e pousou sobre Jesus como uma pomba. E aí você pergunta, pastor Ângelo, por que o Espírito Santo não desceu como pombo, mas como a figura de uma pomba e não de um pombo? E aí uma pergunta que muitos não fazem e um assunto que muitos desconhecem. Você sabia que a pomba é uma ave que ela não tem fel? Ela não tem amargor. Já o pombo tem fel e tem o amargor. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e nós aprendemos que o Espírito Santo não tem amargor nele. Não tem amargor. E isso é muito importante o crente saber. Muito importante. Se você quiser participar comigo neste Face, eu vou lhe mandar o convite para você estar ao vivo conosco. Ao vivo conosco, você pode entrar, tá bom? Nós iremos aprender em Romanos capítulo 14, por exemplo, versículo 27, que o Espírito Santo, melhor que comida e bebida. O Espírito Santo, melhor que comida, melhor que bebida. Atos capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Você já parou para pensar, para perguntar, por que o Espírito Santo não desceu no dia de sábado? Por que o Espírito Santo não desceu em outro dia? Por que o Espírito Santo não desceu logo nos primeiros dias em que os discípulos estavam buscando a Deus? Por que o Espírito Santo manifestou-se de forma poderosa, inaugurando, assim por dizer, a igreja no dia de Pentecostes? E ali tem uma lição maravilhosa que o crente precisa aprender sobre o Espírito Santo, viu, irmãos? É muito importante isso para o crente. E
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o Espírito Santo habita na vida do cristão. E eu costumo dizer o seguinte, é muito perigoso. O crente, a crente, a igreja em que o Espírito Santo não habita. É uma coisa muito perigosa e perigoso para aqueles que negam a existência do Espírito Santo e negam também a sua divindade. O Espírito Santo, ele é divino. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E o crente precisa saber, conhecer estas verdades. Amém? E todos têm uma curiosidade. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? Você sabia que o Espírito Santo não é o Pai? Você sabia que o Espírito Santo não é o Filho? Você sabia que o Filho não é o Espírito Santo e nem é o Pai? Você sabia que o Pai não é o Filho e nem é o Espírito, como muitos ensinam pelo mundo afora? O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. E os três é que é o único e verdadeiro Deus. Glória a Jesus. Então é muito importante estes assuntos para o entendimento cristão. Quero deixar vocês agora com a paz do Senhor, trazendo aqui apenas esta abertura de um assunto que nós estaremos a abordar. Nós voltaremos logo mais às 11 horas da manhã do dia de hoje. Iremos estar dando uma pequena fala a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E o estudo sobre o Espírito Santo é conhecido como pneumatologia. É uma das doutrinas que faz parte da doutrina sistemática cristã. Então você pode participar conosco. Um beijão no coração de cada vocês. Tenha todos um bom dia, na paz do Senhor.